Boa tarde, boa tarde. Guardando a entrada do Douglas. Tudo bem, Douglas? Olá, Nelson, tudo jóia? Tudo jóia? Tá conseguindo me ouvir aí e me Sim, ver ouço bem? bem. Também, Sim, tá ouço bem, vejo bem. ótimo. A conexão tá perfeita para mim também. Ó, vamos torcer para que hoje não dê nada Pois é. errado. Senão eu vou começar a achar que esse pessoal de Brasília aí tem algum problema com a internet. Olha, não é só Você viu? Brasília, porque a Ângela não estava aqui, né? O dia da Ângela Pois também ela sofreu. pois é. Tudo começou com o Cristiano, né? E a Ângela também Foi. sofreu depois. Deve ser o mesmo provedor. Qualquer coisa a gente começa a fazer uma campanha contra, que não é possível, né? Procura investigar melhor isso aí, né? Mas vamos dar uns minutinhos, a gente vai começar devagarzinho aí, porque o pessoal tá chegando, vai entrando, né? Eu tenho percebido que eu acho que até um pouco desse ritmo de tantas lives, né? Tem uma certa saturação, que antes o pessoal era mais pontual, né? Assim, as primeiras lives que a gente fazia já enchia logo no início. Agora eu vejo que vai devagarzinho. Os compromissos, né? Acho que foram reativando também cada vez mais, né, cara? E sexta-feira, 16 horas, passou a ser um horário também disputado, né? Eu acho que a gente também se acomodou a essa nova realidade, Nelson, porque no começo nós percebemos que não dava para atrasar nessas questões, nesses eventos, porque o tempo é determinado, né? Mas hoje a Sim, gente sim. começa a perceber que a gente já está voltando a ser como É, era antes, né? A a, chegar Brasil... a atrasado, gente abrasileirou a tudo, live, né? tudo. Não ia ser diferente, né? Então, deixa eu só fazer uma rápida apresentação sua, Douglas, assim, porque o que está sendo muito legal nos nossos encontros é que a gente está tendo gente de diversos lugares, né? Com Sim, diferentes atuações, né? Você, né, Douglas Pinheiro, professor aí da Universidade de Brasília, né? Você tem uma formação também bem concentrada aí, seu mestrado e doutorado foram aí, né? Com incursões pelo exterior, né? Itália e Espanha. E depois eu achei curioso, porque eu não conhecia o seu currículo, não tinha lido o currículo, conhecia, né, ele na versão reduzida, mas nunca tinha aberto o seu Lattes. Eu fui ver lá que você tem um mestrado também em ciência da religião, num passado um pouco mais sim. distante, né? Fiz um E. mestrado em ciência da religião, na época estudando a questão da transfusão sanguínea, Aham. a negativa de um grupo religioso em aceitar a transfusão sanguínea. Ó. Né? E aí, quando eu decidi fazer um mestrado em Direito, eu fui estudar Aham. bancada evangélica, e aí no doutorado eu resolvi que eu tinha que mudar totalmente o tema, porque senão eu ia continuar sendo conhecido como clérigo do grupo, né? Porque eu Aham. já tinha essa tradição, eu falei, não, então aí eu passei a mudar para o doutorado eu já mudei a orientação, me investi mais na história do direito, que já era a tradição aqui do grupo de pesquisa, a qual eu me vinculei, que é coordenado pelo Cristiano, que está, né, prestigiando a nossa live. E Sim, aí, sim. então, me veredei mais para a questão das narrativas históricas e narrativas Aham. ficcionais. E aí, hoje você segue lecionando aí na graduação, no mestrado, doutorado da Universidade de Brasília, né? Eu vi que você Sim, teve estou uma passagem vinculado à também Universidade. pela Universidade de Goiás, enfim. Mas nessa colocação que você fez por último aí, eu acho que entra toda essa história do nosso encontro aqui hoje e da sua inserção na própria RDL, né? Quando você fala de história, de narrativas, aí a gente vai começar a falar de literatura, de artes, né? De tudo que envolve. Deixa eu só dar um boa tarde aí, ó, salve Douglas, o Cristiano entrou te cumprimentando, Cristiano Paixão. Já tem bastante gente aí nossa, conhecida, outros que estão chegando agora, estão conhecendo o nosso Sim, trabalho na acho que eu já RDL. cheguei a ver a Hilda Bentes, o Bernardo, que foi um querido nessa semana, ele me divulgando a nossa live, falando com o azulzíssimo, né? Pelas minhas É. cores lá no Instagram, aqui Eu pensei que você no fosse. Ele Instagram. falou no sentido cruzeirense. Você sabe que ele é Não, fanático não. pelo Cruzeiro. Não, o Bernardo precisa saber que eu sou galo. Aí, Esse azul a gente não vai coincidir, não, Bernardo. Lamento. não, né? Então, depois vocês resolvam isso aí, que eu tô de fora dessa. Então, é muita gente bacana, muita gente conhecida, muita gente com trabalho de letra e literatura, né? Mas hoje, assim, eu queria, Douglas, que a gente explorasse o máximo, porque eu até anunciei lá hoje no Instagram, não sei se você chegou a ver, que eu falei que a gente ia tentar falar, pelo que você até me
me adiantou, né? De arquitetura, fotografia, cinema, literatura e, quem sabe, talvez direito também, se der tempo, né? Eu quero, quero saber agora como é que você vai juntar tudo isso e por onde você prefere começar, Douglas. Olha, eu acho que eu posso começar pelo cinema, porque a história do cinema marca o meu ingresso, inclusive, nessa relação de direito e literatura. Porque quando a gente fala em direito e literatura, e a RDL ela dá uma ênfase no próprio nome em relação a né, dessa relação direito e literatura, mas é bom que saibam que a RDL ela abraça todos esses diálogos que o direito faz com as humanidades, com as artes, com as belas artes em geral. Né? Então, embora no mais das vezes a gente faça uma menção à literatura, mas a gente poderia lembrar das demais belas artes que dialogam também diretamente com o direito, porque não só nos ajudam a compreender melhor o direito, pelo ponto cego que o direito às vezes não permite compreender, mas servir como crítica. Né? E eu queria começar justamente pelo cinema, porque antes de me dedicar propriamente à literatura, eu tenho um passado do cinema, de trabalhar no cinema. Uhum. Na época, inclusive, em que eu estava fazendo um mestrado em Direito aqui, eu estava simultaneamente redigindo uma dissertação e dirigindo um filme, um curta-metragem. Né? Eu comecei a trabalhar com produção cultural, eu comecei com roteiro, depois com produção executiva, que é um trabalho um pouco ingrato, essa questão do planejamento de uma filmagem, e depois com direção. E eu comecei a perceber, na época que eu estava simultaneamente fazendo um filme, inclusive foi um documentário que depois conseguiu alguns prêmios por aí, um documentário sobre mulheres vítimas de violência doméstica, eu estava fazendo a dissertação. E aí eu comecei a pensar como era possível estabelecer análises sobrepostas. Se nós pensarmos, por exemplo, nós podemos pensar o direito a partir do cinema, porque quando a gente está pensando na questão do tempo, na categoria tempo, há um debate muito forte no cinema diz respeito a como nós fazemos a montagem do filme. Porque para fazer a montagem de um filme, você vai ter você capta várias imagens, várias cenas, e você tem que dar um formato para isso. E aí, por exemplo, da tradição russa, tem uma divergência entre o Eisenstein e o Tarkovsky. O Eisenstein era aquela montagem para gerar impacto, né? Ou seja, a ideia de cortar, às vezes, cenas com maior rapidez para gerar uma impressão na audiência. Já o Tarkovsky, que tem um cinema mais que ele incorpora a temporalidade em si, ele dizia que ele só cortava a cena quando ele entendesse que, de fato, a organicidade da cena já tinha se cumprido. E se a gente for observar, esse debate do cinema, ele vai ser incorporado pela história e pode ser incorporado pelo direito. Na história, o Siegfried Krakow, ele vai dizer assim, olha, não é possível você fazer uma narrativa com todos os pontos de vista ao mesmo tempo, superpostos. Você tem que fazer escolhas, você tem que fazer uma montagem. Você tem que dizer que hora você opta por uma narrativa, que hora você corta e opta por outra. Uhum. E se nós observarmos no direito, nós fazemos isso quer na academia, quer no judiciário. O que é o judiciário? O que é um processo judicial, se não visões superpostas sobre um mesmo evento? Uhum. E uma decisão judicial é um ato de montagem, muitas vezes. Ou seja, qual é a narrativa que ele corta e coloca ali? Qual é a narrativa que ele corta e coloca? E aí, quando eu penso em devido processo, quando eu penso que o contraditório é a capacidade que você tem de o devido processo, o contraditório, essa capacidade que você tem de interferir na narrativa judicial, me parece que é justamente você dizer aonde deve se dar o corte da narrativa justa, da narrativa correta, da decisão correta. Uhum. Né? Então, e na nossa vida acadêmica é um pouco parecido. Ou seja, quem aqui, todos nós redigimos os nossos artigos, as nossas peças, e nós fazemos essa montagem. Né? Ou seja, em que momento que a gente faz o corte da fala do autor e onde nós começamos a nos colocar. Então, o cinema, para mim, foi um caminho pelo qual eu me aproximei da questão da narrativa, dessa relação da narrativa, no caso, da narrativa da imagem, da narrativa imagética com o direito. Porque eu acho que a questão da montagem é um exercício que a gente faz no cinema, é um exercício que a gente faz no direito na academia, como é um exercício que a gente faz
no judiciário. Né? Para mim, a decisão judicial é um ato de montagem, é saber como lida com narrativas superpostas e como dizer onde você recorta e qual deve ir para o rolo final que vai ser projetado numa decisão judicial. Sim, sim. Né? Não, e é incrível isso que você está colocando, porque a partir disso a gente consegue relacionar, por exemplo, as questões dogmáticas que vão moldando essa narrativa, por exemplo, prazo. Você diz assim, pô, mas eu, né, tem uma versão, tem um testemunho que não apareceu. Meu amigo, perdeu o prazo. O momento exato da fase processual era esse, não dá para trazer isso agora. Então, quer dizer, de repente a narrativa mais importante pode ficar de fora da história porque a dogmática jurídica, ou, no caso, quem gere o processo, né, não permitiu. E outra questão também que a gente coloca, né, a questão da ideologia, que vai aparecer, então, assim, qual narrativa, né, e o discurso do vencedor, por que essa e não outra? Isso realmente quando você está falando, eu estou pensando em Walter Benjamin, eu estou pensando em um monte de coisa, mas eu não quero atrapalhar, não. E aí? E com cinema, o mestrado, você conseguiu efetivamente aproximar em algum momento isso, num estudo, num capítulo? Na verdade, a minha relação do direito e com a literatura acabou gerando a tese que nunca foi, na verdade. Uhum. Porque uma primeira proposta de tese, já para o doutorado, não no mestrado, mas no doutorado, era fazer um trabalho que discutisse justamente, a partir da história, a questão da polifonia no direito. Uhum. Mas a gente entendeu na conversa com o grupo de pesquisa, o Percursos, que é um grupo de história constitucional, história do direito e história constitucional, nós percebemos na época que talvez não fosse o necessário naquele momento, a reflexão para fazer uma tese. Isso acabou virando um artigo que saiu na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná em 2010, que era em defesa de uma narratologia jurídica, né, onde eu dialogava, a partir de Bartin, da teoria literária, eu dialogava com Ginsburg. Né? O Ginsburg, ao trabalhar com inquéritos da época da Inquisição, ele vai afirmar que havia naqueles inquéritos uma polifonia. Uhum. E aí, a partir de Bartin, eu questionava se o que existia era polifonia ou se o que existia era plurilinguismo. Porque são duas coisas diferentes. E às vezes a gente costuma tomar uma pela outra. Né? E isso está muito presente nos textos que a gente, inclusive, pensa na própria literatura. Porque quando a gente fala em polifonia, nós estamos falando em pluralidade de vozes, mas sem que haja um narrador onisciente. Sem ter alguém com o poder de dar acabamento ao outro. A sociedade polifônica, na verdade, ou o processo polifônico, é esse processo em que o juiz é um mero... ele apenas coordena que as narrativas apareçam. Mas ele não tem o poder de dar um acabamento sobre o outro, dizer o que o outro é. Uma sociedade polifônica é uma sociedade que eu não posso dizer o que você é. Né? Eu preciso saber de você o que você tem a dizer. O que às vezes a gente fala muito sobre hoje local de fala é justamente o respeito à polifonia social. É eu não poder dizer aquilo que é do outro. Eu precisar ouvir o outro, precisar saber o local de fala do outro, precisar saber o que ele tem a dizer, porque só ele pode ter um acabamento sobre a própria narrativa. Isso. E plurilinguismo é um mero incorporar a fala do outro. Né? Os inquéritos da Inquisição eram plurilingües, porque eles incorporavam a fala dos perseguidos, e essa fala incorporada dos perseguidos permitia analisar uma série de coisas, né? Que é o que... A plurilinguismo é a variedade de línguas. Se a gente for observar a Constituição Federal, ela é plurilingüe. Porque na Assembleia Nacional Constituinte de 87, 88, os grupos sociais se mobilizaram para conseguir garantir, às vezes, um artigo, para garantir um inciso. Né? Então, ontem mesmo eu estava num debate falando sobre a questão indígena e mostrava toda a movimentação dos povos indígenas para conseguirem garantir a possibilidade de demarcação de terras indígenas pela posse tradicional da terra. Então, como que às vezes um artigo constitucional, ele é, na verdade, a materialização de um grupo, de um movimento que conseguiu colocar ali a sua voz do seu jeito. Isso é plurilingüe. Agora, polifônico é um passo a mais. Essa capacidade que a gente deveria ter socialmente de não ter uma voz hegemônica.
de não ter uma voz capaz de dar acabamento para tudo. E aí só, o curioso, isso acabou se tornando um artigo em 2010, e aí, embora, Nelson, eu seja neófito, um novo, um bebê na RDL, eu já estava há algum tempo, eu era outsider, né? Eu já estava pesquisando sobre isso fora há algum tempo. E aí é curioso que quando eu encaminhei o artigo para a revista, a devolutiva era, olha, a gente não sabe se a gente publica isso aqui, porque não parece que isso é totalmente direito, parece que isso é literatura, a gente não sabe se isso é próprio da revista jurídica. E foi interessante que quem acabou determinando a publicação foi a editoria da revista, que se não me engano na época era da Vera Caram, né? Então como que naquele momento ainda havia uma dúvida se isso poderia ou não, se isso seria ou não propriamente direito, né? Se algo a ser publicado numa revista jurídica, né? E você está falando de só aproveitando a deixa aí, e a gente pode fazer um parênteses aqui, não muito longo, mas você falou de ser neófito, né? E o fato de ter entrado na RDL há 3 anos, 2 anos, né? A partir do CIDIL de 2018 na UFMG, aí você participou do Vitória, vai participar esse ano no nosso virtual. E aí, mais uma vez, eu reforço aí, nós vamos ter o CIDIL, o edital está saindo nos próximos dias, no máximo segunda-feira, para apresentação de trabalho e tudo mais. Mas assim, a RDL, você passou a fazer parte dela nesses últimos 2 anos, mas já vinha trabalhando. Você citou um exemplo aí de 10 anos atrás, né, de uma publicação de 2010, de um artigo seu na Federal do Paraná. E aí, cara, eu acho legal porque às vezes as pessoas podem pensar assim, quando você disse eu era um outsider, eu tenho certeza que existem vários outsiders aí, Douglas, Nelsons e tantos outros, que estão pelo Brasil afora. E é o nosso trabalho tentar acolher, receber esse pessoal. E muitas vezes, antes que nos acusem justamente de qualquer coisa, a gente não consegue dar conta, né? Então, assim, às vezes obras do acaso, né? Ou graças a indicações. E aí fica até a nossa homenagem ao Cristiano, né? Porque ele falou, tem um cara lá no NB que é muito bom, cara. Vocês têm que colocar ele para dentro. E aí você contou com um abraço bem caloroso inicial do André, né? Bem carinhoso. Sim, o André o André daquele jeito todo cuidadoso dele de ser. Na primeira vez que eu ia participar, participei inclusive em razão da sentida ausência do Cárcova naquela edição. E aí eu fui suprir o lugar do Cárcova, né? Algo assim, um colega substituível, né? E o André, com todo aquele cuidado dele, ele dizia, olha, você vai substituir o Cárcova, espero que você não arruine essa mesa. Né? E aí... Essas foram as boas-vindas, né? Foram as boas-vindas do André, mas obviamente eu já conhecia a figura e eu levei isso na brincadeira porque eu sei como que é o estilo do André Caram. Sim. É só casca. E aí, vamos voltar esse fio condutor aí que você estava traçando do cinema, te levando para a literatura e essa via de mão dupla, né? Então, assim, você estava lá no mestrado, vendo essa preocupação em fazer um filme, o time, o tempo do filme, o tempo do direito, o tempo do processo, essa conexão com a memória também, né, de você trabalhar as narrativas, de repente, algumas em detrimento de outras, né? Quando você falou de Constituição, você diz, às vezes, um grupo, né, batalha por um artigo, um inciso, e tantos outros não conseguem, às vezes, uma letra, né, um pontinho ali no texto, né? Então, eu acho que aí a literatura ela tá à frente, né, nessa denúncia dos excluídos, dos varridos da história, de tantos outros personagens ou enredos que a gente é convidado a pensar e que o direito muitas vezes deixa de fora, né? Então, assim, eu tô aproveitando o que você está falando aí, cara, essa questão da história, memória, literatura, cinema. E para a história, Nelson, as narrativas são fundamentais para a gente compreender a história, inclusive na perspectiva das subalternidades. O Chakrabarti, quando ele vai dizer, olha, existe uma história que é essa história principal, que trabalha esses enfrentamentos de luta de classes, que não deve ser desconsiderada. Mas existe uma narrativa histórica que, às vezes, é justamente a narrativa dos vencidos, daqueles que não conseguiram emplacar a sua narrativa por falta de poder econômico. Esse arcabouço cultural que diz de uma outra racionalidade, que não é essa racionalidade que a gente consagrou no Ocidente, que é essa racionalidade que tira a afetividade, é uma racionalidade que
baseada num cálculo muito exato, matemático quase, essa ideia de uma racionalidade que possa vir da tradição popular, que possa vir das narrativas populares, que possa vir da música popular. Então isso revela narrativas que por muito tempo ficaram escondidas, ficaram submersas. Se nós tomarmos boa parte dos estudos subalternos, eles vão se valer dessas narrativas outras que não são as narrativas do mainstream. Então, por exemplo, quando Paul Gilroy está falando sobre o Atlântico Negro e toda essa contribuição diaspórica da América, ele vai retomar toda a produção musical dos negros nos Estados Unidos. Então, assim, como que no Caribe, então como que por meio desses rastros musicais ele constrói esse movimento de inda e vinda da subalternidade negada. Então, se nós tomarmos, por exemplo, narrativas LGBTs, elas às vezes conseguem se afirmar de maneira, não a partir de narrativas oficiais, mas a partir dessas outras experiências culturais, de fotografias, de músicas. Então, um outro grupo de pesquisa, para além do percursos, eu aqui tenho vinculação a 3 grupos. Eu tenho a vinculação ao percurso, narrativas e fragmentos, que é o de teoria e história do direito e história constitucional, ao de direito, história e literatura, tempos e linguagens, onde a gente trabalha mais proximamente direito e literatura, e o que eu lidero, que é o estudos constitucionais com o quê? Constitucionais com o quê? Que a gente está trabalhando. Pra gente, porque o vou explicar. Que é justamente o que tem dupla função aqui. Porque o que é uma redação originária do constitucional, se você pegar a língua portuguesa, era com o que. E esse constitucional, que pode ser dito com o que ou com o C, quem vai gostar disso é a Luciana, porque ele lembra do rastro de Derrida, ou seja, aquilo que se perdeu, mas que pode ser recuperado a partir de outras narrativas. Mas também o que pode ser de queer, ou seja, dessas perspectivas outras, dessas subalternidades. Ou seja, como que a gente pode construir um constitucionalismo a partir dessas outras narrativas que não são as hegemônicas. Sim. Então, por exemplo, as minhas últimas produções em Direito e Arte têm sido nessa perspectiva. Então, há 2 anos eu estava escrevendo sobre o autoritarismo a pessoas LGBTs, tanto no Brasil quanto em Cuba, a partir de 2 filmes, o Tatuagem e o Morango, Fresa e Chocolate, né? Morango e Chocolate. No ano passado, naquele dossiê que você organizou aí na revista da FDV, uma revista espetacular em A1, eu trabalhando com constitucionalismo espectral, né? Ou seja, como que a Constituição, ela na verdade não dá conta desses espectros, dessa ausência que ela não conseguiu garantir. Né? Toda a Constituição é também uma ausência. Né? Ela é um pouco melancólica, porque ela deixa para trás uma série de escondidos, ocultos, uma série de narrativas. E nesse ano, na revista Namorfoses, eu estava pesquisando a questão do direito, do constitucionalismo distópico, pensando justamente como que essa possibilidade de pensar um outro futuro a partir da Constituição. Então, nesse constitucionalismo com o quê? É pensar essa possibilidade de enxergar a Constituição a partir de categorias outras com as quais nós normalmente não trabalhamos. Né? E que elas podem servir para iluminar esse ponto cego do direito. Né? E o lugar privilegiado para trabalhar isso tudo são as artes, né? É a literatura, Sim. É o cinema, né? A fotografia, né? Esses lugares onde a moldura da ciência oficial não alcança, não cabe ali dentro, né? Você tem que expandir seu horizonte hermenêutico, né? Você estava falando Sim. Não, pode falar. Não, era só essa questão do próprio poder constituinte, que a gente estuda, às vezes ensina para os alunos fazerem prova, para, enfim, passar em prova da OAB, que ele se extingue ali a partir do momento que ele cumpre a sua tarefa, né, de fazer a Constituição. Mas, na verdade, o poder constituinte ele não se extingue, né? Esse originário está sempre presente porque sempre ficou muita coisa de fora e a pretensão de se inserir
nem que seja no ponto de vista da interpretação da Constituição, já que o texto não abarca, muitas vezes, literalmente, algumas questões. Então, né, o intérprete, o hermeneuta, vai tentar colocar ali, né, não, sem violar, sem violentar o texto, aí vem toda uma questão, né, de teoria do direito, de linguagem e tal, mas que é isso que você está falando, né? Então, assim, mas não era possível fazer daquela forma, não se quis fazer assim, mas o ato não foi perdido, né? Assim, vamos trabalhar ele ainda, né? E aí, Sim, esses lugares... a identidade do sujeito constitucional ela é lacunar, né? Ela nunca é Uhum. completa. Então, ela sempre está aberta a construções e reconstruções. Então, quando você tem afirmações de movimentos, de direitos que foram ignorados no momento constituinte, para mim, eles abrem meio que uma fissura constitucional, uma oportunidade de você reconstruir categorias constitucionais de outro modo. E aí eu queria, já que eu comecei falando de cinema, passei a falar de literatura com a história, né? Eu queria pegar uma outra bela arte, que eu acho que pode ser uma outra potência para a gente pensar. Porque, dependendo da categoria com a qual a gente quer trabalhar o direito, a gente tem que pensar qual que é a arte que pode melhor nos iluminar no ponto cego do direito. Uhum. Então, por exemplo, me parece que se a gente vai trabalhar com tempo, com temporalidade, me parece que o cinema e a música são artes espetaculares. A gente possa até voltar à música logo mais. Mas se a gente quer falar da categoria espaço, que é uma categoria importante para o direito, se você pensar Carl Schmitt, o Nomos da Terra, né? E todo o debate que vem com a questão do espaço, a importância do espaço para o direito, espaço para a jurisdição. Se a gente quer pensar em espaço, talvez a gente tenha que discutir com escultura, pensar a questão da escultura, porque é uma arte espacial, mas a gente tem que pensar, por exemplo, a arquitetura. E aí eu queria falar da arquitetura, que é uma arte que a gente pouco pensa, né? Uhum. E me parece, eu sou um pouco contra-majoritário dentro do majoritário, né? Eu sempre costumo ser uma voz um pouco dissonante. E eu sei que todas as homenagens anteriores feitas aqui ao Calvo, ao José Calvo Gonçalves, era sempre mencionando o direito curvo. Eu, particularmente, acho que é uma obra que teve uma grande difusão, porque foi traduzida, está num livro, mas eu não acho a obra, não necessariamente o texto mais genial do Calvo. Eu acho que o texto mais genial do Calvo é um em que ele compara o constitucionalismo a partir da ideia de casa. Ele vai dizer, olha, a Constituição é um edifício. Existem várias relações, se não me engano, é Santos Romano, que compara a Constituição com um edifício, né? E ele vai dizendo que tipo de edifício poderia nos esclarecer sobre a Constituição. E ele parte da arquitetura gótica para neogótica e para o que ele chama de mitológica, né? Uhum. Então a arquitetura, esse espaço da casa, do habitar, para mim, ele pode ser uma chave muito importante para a gente compreender primeiro o momento em que nós estamos. Vários autores, fora do direito, têm pensado a arquitetura como uma chave de compreender o momento real. Uhum. O Achille Mbembe, por exemplo, o novo livro dele, o mais recente, que não tem tradução ainda para o português, ele foi traduzido em francês, ele foi publicado em francês no começo desse ano, trata do brutalismo. O brutalismo como um estilo arquitetônico e ele dizendo como que o brutalismo diz dessa nossa realidade. Né? Essa arquitetura que funde esses elementos muito o ferro, essa tecnologia, e como que o brutalismo, como contexto atual, cria uma situação em que nós não diferenciamos o humano do não humano mais. Uhum. Trazendo para o direito, como que a gente pode pensar a arquitetura ou o papel da arquitetura para o direito, que é o papel da habitação. Existe um debate, Bauman, bem lembrado, Bauman tem um livro sobre arquitetura, o Agamben, né, ele faz uma reflexão sobre a arquitetura. Diga, Nelson. Eu não sei se você usou aí, nos seus trabalhos também, um livro que nós ficamos um ano discutindo aqui na FDV, que é o Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, do Marshall Berman, livro de 1980, que ele vai trabalhar bastante arquitetura, inclusive lá em Nova York ele era professor nessa área, né? Era um filósofo, um pensador, um cientista político, esses caras, né, multifacetados, geniais,
mas que a obra dele vai pensar as aventuras da modernidade a partir das experiências com os espaços também, né? Ele vai trabalhar Sim. exemplos na literatura, na arquitetura, na filosofia, né? E aí é um livro que fala de direitos humanos, né? Sim, não, é muito interessante, Nelson, porque a gente for pensar, por exemplo, a arquitetura, que é uma das belas artes, mas se nós pensarmos a arquitetura como a construção de um espaço de habitação, habitar, tanto no alemão quanto no latim, né, o verbo, a ideia de habitar tem muita relação com o verbo ser. Habitar e ser tem a mesma matriz, o mesmo radical, ou seja, habitar, ser, é habitar no mundo, é viver no mundo, é viver poeticamente no mundo, como diz Hölderlin, aquele poeta alemão. Então, a ideia de viver no mundo, de habitar, é de viver no mundo. E aí o Agami, por exemplo, vai dizer como que nós somos capazes de, na modernidade, criar habitações inabitáveis. E a gente poderia pensar, todas as habitações inabitáveis são esses espaços que deveriam ser, que são espaços que negam o ser. Ou seja, o Agami está falando de campos de concentração, mas eu poderia falar das senzalas, a gente poderia falar de presídios, a gente poderia falar de favelas, de palafitas. Então, todos esses espaços de habitação, onde não é para se habitar, onde você está tentando oprimir o ser. Então, ou mesmo cidades completamente poluídas, onde a vida se faz quase impossível, né? Ou sim, se transforma numa vida completamente doente, né? Completamente comprometida, né? Porque além dos locais de tortura, de violação do corpo, existe também a própria destruição ambiental, é a destruição da casa do ser, né? Uma perspectiva até lógica. Você pegar o livro aí, que está fazendo o maior sucesso do Ailton Krenak, né? Ideias para adiar o fim do mundo, ele vai dizer isso, ó, mas espera aí, gente. Está tendo uma concatenação com tudo que está acontecendo agora, como consequência do que você está fazendo com a casa nossa, a casa de vocês, né? Vocês querem e o Bernardo está lembrando em um texto do Heidegger, que é justamente discutindo sobre o Hölderlin, que é um texto justamente sobre isso, o viver poético. A diferença entre o viver meritório e o viver poético. O viver meritório, o ato meritório, é esse ato previsível que nós acostumamos no direito. Ou seja, existe uma regra. Se você atende à regra, você pode ter um benefício. Se você desagrada a regra, você pode ser punido. Mas existem situações em que o caos se insurge de tal maneira em que o ato meritório não dá conta mais. Me parece que esse momento pandêmico estabeleceu uma ruptura em que nós começamos a perceber que nós não tínhamos saídas em algumas situações do direito. E aí o viver poético, o viver poético é essa inovação do direito. Toda vez que nós temos uma insurgência de movimentos sociais, toda vez que nós temos uma manifestação nova de um grupo que tinha sido escondido na Assembleia Constituinte, nós temos essa ruptura e não dá para responder com ato meritório. Você tem que é o momento da abertura para o viver poético. E o viver poético nada mais é que a abertura à possibilidade hermenêutica. Então veja bem, eu, na maioria das vezes, vou defender um certo cuidado com o texto constitucional, porque, de fato, me parece que o texto constitucional tem que balizar a interpretação, como diz o André, como defende o Lênio. Mas no momento da ruptura, no momento da insurgência, nós temos que ter uma capacidade de abertura para o novo, para novas possibilidades hermenêuticas, se elas garantem o viver na Terra. E aí eu diria que há momentos em que a hermenêutica tem que se abrir para a novidade, desde que essa novidade seja para isso, para garantir o viver poético, para garantir o ser sobre essa terra. E aí eu acho que isso aconteceu, por exemplo, quando o STF decide a constitucionalidade da união afetiva, que era um grupo invisibilizado, mas que cria essa fissura constitucional e leva a que nós interpretemos o texto de uma maneira a gerar inclusão, a permitir que essas pessoas habitem sobre a terra, a permitir que essas pessoas habitem com direito sobre a terra, vivam poeticamente sobre essa terra. E eu acho que aí eu até crio uma certa divergência com o André, eu concordo com ele até certo ponto, mas aqui eu abro uma divergência em relação a essa possibilidade, em que momento a possibilidade hermenêutica permite algum tipo de abertura, em que momento nós temos que perceber que a hermenêutica constitucional deve significar abertura a novos significados, abertura a novos sentidos. Então eu acho que se a gente quer pensar espacialmente o direito, talvez a gente deva retomar outra bela arte que a gente usa pouco, que é a arquitetura, que o Calvo, né,
O Calvin, aliás, ele usava bastante a ideia de espaço. Né? Ele usava bastante a ideia de espaço. Ele tem um texto onde ele discute a questão da ilha, né? Aí ele fala assim, o direito como uma Islândia, né? Uma ilha jurídica, né? Mas ele tem esse texto sobre ele fala como casa, né? Viver poeticamente sobre a terra é você, você sincronizar o seu ritmo ao ritmo da ruptura do caos. Ou seja, toda vez que você tem uma situação de caos, aquilo que Deleuze vai dizer que seria a caosmose, né? O caos é o momento de desorganização da realidade. E é nessa hora, não dá para você repetir o que você sempre fazia. Nessa hora a gente precisa descobrir o novo. A gente precisa descobrir como é que a gente habita. A gente precisa descobrir novos sentidos, novos significados. Isso é viver poético. Viver poético é a abertura para essas possibilidades hermenêuticas. Essas possibilidades de entender a realidade de outro modo. Abrir novas possibilidades de interpretação. Né? Sim. E reconhecer, às vezes, até a nossa condição de Macondo, né? Que é aquela passagem que eu adoro citar, muita gente também, que as coisas são tão novas que para nós a gente ainda tem que apontar com o dedo, né? Então, certas fissuras se abrem, certas possibilidades de sentido aparecem, mas a gente ainda está hermeneuticamente engatinhando, né? Para algumas questões. E aí pode ser por um motivo como esse que a gente está vivendo, né, de pandêmico. E se a gente não tem uma palavra, nova para apontar, a gente tem que redescobrir com as que nós já temos novos sentidos, né? Sim, que é o que o Shklovsky, quando o Shklovsky estava discutindo a questão do formalismo russo, quando o Shklovsky estava dizendo, olha, é preciso às vezes ressuscitar palavras, né? O que ele falava de ressuscitar palavras, às vezes foi interpretado de maneira bem formalista, né, de trazer as palavras de volta. Mas ressuscitar palavras não necessariamente significa trazer as palavras de volta como eram, mas é como nós podemos reocupar semanticamente algumas palavras para que elas voltem a fazer sentido ou para que elas façam um novo sentido. Né? Que em direito é o debate que a gente lembraria, o debate Habermas e Denninger, né? Ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade. A gente precisa abrir mão dessas palavras ou a gente reocupa essas palavras semanticamente? Né? Porque quando o Denninger dizia, olha, liberdade, igualdade, fraternidade não servem mais. A gente deveria ter trocado a liberdade por segurança, a gente deveria ter trocado igualdade por diversidade, a gente deveria ter trocado fraternidade por solidariedade. E o Habermas responde e fala assim, olha, não, talvez a gente não pode abrir mão da conquista histórica dessas palavras, mas a gente precisa reocupá-las para que elas façam sentido hoje. Não há como eu pensar em igualdade se não for igualdade como direito à diferença. Não há como eu pensar fraternidade se não for para englobar o estranho. Não há como eu pensar liberdade como a total possibilidade de fazer o que eu quiser, inclusive com a extinção do outro, né? com a necropolítica incorporada pelo Estado. Né? Então, o próprio estudo do constitucionalismo, se a gente pegar um exemplo, que é um exemplo privilegiado, acho que até para a gente ser professor de direito constitucional também, a gente trabalhar em sala com os alunos, para eles entenderem essas transformações de sentido da Constituição, a ideia de igualdade no Estado, na Constituição americana, né, e o convívio com a escravidão, depois, né, uma liberdade com segregação, depois uma liberdade sem segregação, depois uma liberdade respeitando a diferença. Então, assim, essas etapas, que são 3 ou 4, é um reencontro sem tirar dali a ideia de igualdade, né, sem abrir mão disso. Ou então, quando os alunos também vêm com aquela crítica, não só alunos, mas muitas pessoas em relação à Declaração de Direitos Humanos, né, que seriam tanto quanto distante de tudo que, na verdade, acontece, mas aquilo ali são conquistas. O próprio Joaquim Herrera Flores, lá, o sevilhano, diz, eu não quero só o normativo, mas não dá para abrir mão dele. Então, assim, o que se fez, né, com essa declaração? O que se fez até agora com certas palavras e direitos que talvez ainda não foram efetivados como deveriam, mas que há um certo reconhecimento, até para você não ficar naquela melancolia, né, de que nada deu certo, nosso constitucionalismo não funciona, nenhuma conquista existiu, sim, que é o constitucionalismo da falta, né? A ideia do Nelson, a ideia do Living Constitution, ele precedeu no direito constitucional. Você vai lembrar, antigamente nos concursos de beleza, aquela coisa que ainda hoje permanece existindo. Mas quando você perguntava qual o livro que você já leu, era muito comum a resposta, você deve lembrar disso,
que era mais antigo na nossa época, já que dizia assim, olha, Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe era quase que uma coisa que você deveria ler em várias etapas da vida. E as pessoas diziam, você tem que ler o Pequeno Príncipe com 10 anos, tem que ler o Pequeno Príncipe com 20 anos, você tem que ler o Pequeno... É insuportável ler tantas vezes o Pequeno Príncipe. Mas o que as pessoas diziam é que cada vez que você lesse o Pequeno Príncipe, haveria ali uma living constitution. Ou seja, a realidade da sua vida seria tal outra que você entenderia aquele mesmo texto de uma outra forma. Isso é living constitution. É você entender que o texto constitucional feito há muito tempo atrás, ele vai sofrendo modificações pela realidade, pelo contexto, pela vida das pessoas que incorporam esse texto constitucional. Então, olha, eu dizia que talvez o Perripo devesse ser lido nas cátedras de direito constitucional. Uma piada. Mas é para mostrar como que essa living constitution é essa possibilidade de releitura do texto a partir da realidade que muda. Porque o texto não se altera e eu não preciso desconsiderar o limite do texto, mas obviamente esse texto abre para outras possibilidades, né? Uhum. O pessoal está entrando aí, saudando a gente, só para a gente não esquecer de dar uma boa tarde. A Thaisa chegou aí te cumprimentando, e, enfim, alunos. Teve a Luciana, amigos presentes aqui, Gleice, Glauco, Renato, Guilherme, vários amigos. A Miriam, a Ângela, enfim. Miriam, sim, Ângela. Pediu para deixar gravado no YouTube, mas eu digo para você, Márcio, que o IGTV aqui mesmo na continha da RDL ficam registradas todas as lives que ela falou que queria recomendar ou assistir de novo, não sei. Né? Então, quem quiser rever ou ver, quem perdeu alguma parte, essa live vai ficar gravada aqui na continha da RDL. Mas então, a expressão, Douglas, prospecção, que você coloca até como uma linha de pesquisa, lá nos estudos constitucionais com que está ligada à arquitetura, né? Está ligado também à arquitetura. Está ligado a essas várias possibilidades de nós percebermos o direito a partir das narrativas feitas em outros espaços. Ou seja, se eu quero construir um constitucionalismo contra-hegemônico, eu preciso perceber onde é que esse constitucionalismo é feito. Né? Se eu preciso e aí pode ser na arquitetura, inclusive na arquitetura precária das favelas, eu posso construir isso a partir das narrativas literárias. Ou seja, como eu vou... Eu me recordo que o meu xará, o Jorge Douglas Price, no nosso congresso de 30 anos da Constituição, que foi lá em Belo Horizonte, ele falava, olha, por que falar numa Constituição balzaquiana e não falar numa Constituição pensando em Carolina de Jesus? Por que pensar em Balzac e não pensar em Carolina de Jesus? Então é isso. Quando eu falo em prospecção constitucional, quando eu estou falando de construir narrativas constitucionais, pensar em constitucionalismo contra-hegemônico, eu preciso perceber o constitucionalismo onde não é necessariamente no texto constitucional, mas nas afirmações de justiça que se dão, e as artes, a produção cultural é um campo muito, muito, muito fértil para isso. Eu me lembro esses dias que o Bernardo, acho que foi o Bernardo, né? Que sugeriu aqui dentro da conta da RDL, racionais, né? Como uma sugestão de texto. Mas eu acho que isso, ou seja, a possibilidade que nós temos, ou deveríamos ter, de buscar dentro da literalidade, essa história 2 de que fala Chakrabarti. Ou seja, na música, buscar essa história 2 de que fala Chakrabarti. A música é uma outra possibilidade da gente verticalizar a nossa reflexão do direito. Se eu já falei aqui de cinema, se eu já falei aqui do texto literário, se eu já falei de arquitetura, a música ela é também um aspecto temporal, porque a música, quando você ouve a música pela primeira vez, a música, a cada nova nota, ela te faz perceber não só a nota que está sendo proferida ali, mas ela te faz repensar a música inteira. Né? Porque você só tem a compreensão da música quando ela chega ao final, porque a cada vez que a música ela avança, você tem uma percepção diferente. Isso em música erudita, quem costuma ouvir música erudita sabe que você tem vários movimentos e cada movimento te faz repensar a música inteira. Mas a própria música popular, ela tem uma série de movimentos, então é uma temporalidade que é construída a todo tempo, criando sobreposições de ação e inação, de silêncio e de fala. Perceber a música, e você vai ter constitucionalistas que trabalham com a percepção da música para entender o direito. Gerald Posserman, ele vai trabalhar com música.
né? Então, assim, para ele, a música é uma chave muito importante para a gente entender a temporalidade do direito, essas temporalidades superpostas. Porque o acorde é uma junção de várias notas que formam num acorde suspenso, num acorde tônico. Então, pensar essa possibilidade de suspensão, tonicidade. E eu digo mais, ou seja, John Cage tem uma peça clássica, que é uma peça que dura mais de 4 minutos, totalmente em silêncio, né? Uhum. E toda a orquestra fica presente e eles não executam nenhuma música. O tempo todo eles passam o maestro passa a partitura, ninguém toca nada, ele conta só os compassos e quando acaba, ele encerra a música. E na verdade, me parece que isso revela muito para nós do que é o direito, porque às vezes o que nessa peça, a sonoridade não é dos artistas, a sonoridade é do espaço. Né? A sonoridade é do espaço, é dos sons que acontecem, da tosse, do espirro, do constrangimento. Então eu acho que o silêncio das músicas não executadas no constitucionalismo deve constranger o jurista. Né? Porque quem nunca viu essa peça executada, quando vê, se sente constrangido. Como fala assim, não vai ter música? Não vão tocar? Não, porque não é. Quem faz a música é a própria audiência, é o próprio povo. Eu acho que isso nos fala mais do direito do que muitos textos que nós lemos por aí. Né? De que quem executa a música da justiça, ou a música do direito, é o próprio povo, não são aqueles que tocam, encarregados de tocar a sinfonia. Né? Isso, para mim, diz muito mais de poder constituinte do que muitos textos que nós lemos. Né? O Guilherme está dizendo que o Guilherme está dizendo até que hoje eu fiz um fio no Twitter sobre o funk. Inclusive dizendo como que o funk em 170 BPMs para mim, uma resistência da periferia contra a assimilação musical pela classe média. Então, o funk brasileiro. O funk brasileiro da periferia. Né? Como que a aceleração do funk é um ato de resistência à incorporação. Como a gente pode perceber essas resistências de várias formas, né? Sim. Você sabe que eu estava correndo um dia dele, né? Em meio à pandemia, eu desci no meu próprio prédio aqui para dar um trote, né? Aí você desce de máscara, vai para o cantinho, afrouxa a máscara, não tem ninguém. Algo extremamente angustiante, que né, não é uma dor só minha, de todos nós, de estar vivendo esse mundo dessa forma, e eu estava muito angustiado. E aí comecei a ouvir Pink Floyd, e de repente entrou o Mother, e eu nunca tinha percebido aquele suspiro inicial da música, sabe? Que fazia... Aí começa, Mother do You. Falei, caramba, que suspiro é esse, cara? Eu fiquei viajando só nessa passagem, como você colocou, né? Que os sons, os espirros, os suspiros, a tosse, enfim, isso ocupa o mundo, ocupa a vida, ocupa as interpretações, às vezes traduzem certos espaços, né? Ou certas ausências. Eu falei, pô, essa é a música da angústia, Mother, né? E ela é realmente altamente angustiante, a letra dela. Mas, assim, essa tradução que eu não encontrei em nenhum outro lugar naquele momento, eu fui achar exatamente na música, né? Então, assim... Eu vejo muito, Nelson, como que a gente pensa o Cristiano dizendo aqui do Langer, a música faz o tempo audível. É bem isso, né? Uhum. E como que... A maneira como nós enxergamos a arte, né? E eu dei aqui 4 exemplos. Eu falei aqui de arquitetura, falei de cinema, de onde comecei, falei de literatura, né? Muito. Falei... Então... vai dar para fotografia ainda? Ainda vai encaixar a fotografia aí, né? Acho que... Não sei se vai dar... Teremos tempo. Mas isso... A gente poderia pensar nas outras artes ainda, ou seja... A 8ª arte, que é a arte sequencial, que são os quadrinhos, né? Uhum. Que já foi normalmente ignorada, mas a possibilidade que os quadrinhos têm, inclusive, de comunicar ou seja, eu já tive a possibilidade de trabalhar com disciplinas. Se você pensar em Maus, né? Se você pensar em Cumbi, do Marcelo de Salete, Angola Janga, do Marcelo de Salete, Fan Home, da Alice Bechdel. Então, assim, as várias possibilidades que nós temos de fazer com que essas manifestações artísticas, que são leves, sim, em vários momentos assim, eu vejo assim, trazer um pouco de leveza, mas
da mesma forma que elas trazem leveza para a vida, elas trazem um peso que eu chamo, é o que o Barthes chama de não álibi. Né? É um peso de que só você ocupa o seu lugar no tempo e no espaço. A arte é sempre uma resposta. A arte é sempre um diálogo e uma resposta. É o que o Barthes chama de responsibilidade. Porque a arte é responsível no sentido de que ela é uma resposta a alguma realidade social. Ela é uma resposta, é um grito, é uma denúncia, é uma reação. Então a arte é sempre uma resposta, mas a arte também é responsável. Quando nós lidamos com arte, nós de alguma maneira precisamos entender qual é o potencial com o qual nós estamos lidando. Se a gente quer que a arte gere emancipação ou se a gente quer que a arte gere alienação. E eu digo, em alguns momentos, a gente precisa lidar com a arte que aliena, desde que a gente faça isso conscientemente. Né? Ou seja, é aquela necessidade que nós temos de subtrair ao tempo para tentar nos... Algumas pessoas fazem isso com religião, algumas pessoas fazem isso com drogas ilícitas, algumas pessoas fazem isso com lícitas arte, também. Né? Drogas lícitas também, muitas. Lícitas, muitas. Né? Drogas lícitas, como café, como né, açúcar. Então, lembrando da Rita Lee, né, quando ela fala em drogas lícitas, ela pensa refrigerante. Então, álcool. Sim, o álcool dos males o menor. Então, a ideia de que, às vezes, nós precisamos, de fato, de algo que nos arrebate da realidade para que a gente possa ter esse momento de experiência com o nosso próprio ser. Mas é um momento que a gente precisa lidar com a arte como algo que pesa, como algo que nos leva ao compromisso, como algo que nos leva a pensar as possibilidades não vistas do direito ou da nossa atuação. Eu acho que essa arte a gente precisa se comprometer, uma arte que gera compromisso. E aí pode ser qualquer uma dessas manifestações artísticas, pode ser fotografia. Fotografia é a tua área, né, Mel? Você devia fazer um dia uma possibilidade de live aqui sobre a fotografia, para você falar um pouco, mostrar um pouco isso. Porque a fotografia, a possibilidade da fotografia, o Benjamin mesmo ele falava da ideia do inconsciente imagético, né? O Benjamin ele retoma a ideia de inconsciente de Freud, ele pensa, será que não é um inconsciente imagético? Né? E que essa realidade que o que nos revela não são os nossos olhos, é a câmera. Então você olha de um jeito, mas a câmera te diz uma realidade que o seu olho não percebe. Então, assim, eu vejo as pessoas criticando muito quando as pessoas vão em shows hoje e estão vendo o show e gravam com o celular, elas falam que absurdo, a pessoa não está aproveitando o show. Me parece que existe ali uma possibilidade de você ter duas formas de acesso ao show. Pelos seus próprios olhos e pelo olhar da câmera, que é um inconsciente imagético. Que você não sabe o que vai ser registrado. E que eu acho que aquela câmera que, na verdade, você sequer revelava o filme, né? Você tirava a foto, sabia-se lá como que ia ser a foto depois, você revelava. Era sempre uma e como surpresa. Que isso... Era sempre uma surpresa e como que isso revelava uma realidade que você não percebe. Se você tira uma foto sua mesmo, você começa a perceber realidades que você não percebia. Ou seja, a fotografia é uma outra forma de ver, uma outra narrativa, que não é uma narrativa que coincide com a narrativa escrita, é uma narrativa complementar. Na história, por exemplo, a gente usa a fotografia não para reforçar a narrativa escrita, mas muitas vezes é um grande quebra-cabeça de que as peças não se encaixam, porque são duas narrativas diferentes, são formas diferentes de encarar ou de dizer da realidade. Né? Com certeza. Cara, o tempo tá voando aqui. A gente tem 5 minutos aproximadamente só para mais algum ponto a ser trabalhado e dá tempo de quiser deixar uma mensagem final, enfim, uma despedida para o pessoal, para não sermos cortados aí pela guilhotina do tempo do Instagram, né? Então, só para te alertar um pouquinho, se tem alguma coisa ainda sobre o grupo, sobre CIDIL, sobre RDL, sobre fotografia... arquitetura, literatura, cinema e música já rolou. Eu não falei da dança, né? Eu não falei da dança. Se eu avisar, né? se eu falar que rolou isso, não vão acreditar. Então as pessoas vão ter que assistir. Eu não falei da dança. Eu não falei da dança. Eu já fui produtor de um grupo de dança no passado, né? Eu já produzi um espetáculo de dança.
E a ideia da dança, aí me diz muito assim, qual é o papel do corpo? Qual é o papel da corporalidade no direito? Né? Qual é o papel? Porque o corpo tem o seu lugar, o corpo é uma extensão que não pode ser negada. Né? Então, quem lida com a dança, lida com essa dimensão tanto do tempo, quanto do espaço, quanto do corpóreo. Ou seja, a dança é a arte que mais incorpora o ser, né? Você incorpora a arte em si. E eu acho que a gente diz pouco de dança porque talvez o Ocidente fez com que a gente privilegiasse muito o nosso intelecto e negasse o nosso corpo. Sim, então a gente tem uma dificuldade enorme. Aquela experiência que nós fizemos no último CIDIL de fazer a Thaís está aqui, a gente fazer aquele teatro, né? Que é de viver no corpo a arte, a gente não está muito acostumado, porque a prática ocidental negou a nossa corporeidade em nome da razão. Eu acho que a gente tem que pensar outras racionalidades, e existe uma racionalidade do corpo aí. Eu encomendei essa oficina aí para o Vitor de novo e para o Bruno, né? Vamos ver o que eles vão fazer virtual. Eu acho que vai ter um milésimo, né, daquela emoção e daquela percepção e sensibilidade, mas tá na programação também do próximo CIDIL, essa oficina aí, novamente. Sim. Mas, cara, olha só, eu quero já fazer o meu agradecimento e deixar a palavra final com você. Foi muito, muito legal, como sempre poder conversar com você. Pena que às vezes as oportunidades são tão escassas, né? E muitas vezes a gente tem que conviver com gente que não gostaria de estar tão perto, né? Mas, assim, você é um desses caras que faz a gente refletir, pensar pra caramba, repensar o direito. E é bom ter você na RDL como um membro altamente atuante e poder saber que esse trabalho aí na UNB, quem sabe um dia a gente pode aproximar ainda mais, né? Obrigado mesmo, Douglas. E um abraço para todo mundo que está aí. E fica à vontade agora para suas palavras aí de encerramento. Eu queria agradecer o convite, Nelson. Eu já estava esperando esse momento aqui. Eu acompanho sempre as lives e queria aproveitar esse momento para a gente conversar, né? A gente tem poucas oportunidades. Agradecer a quem estava aqui participando da conversa. Quem quiser saber onde... Eu estou na academia com os meus textos, eu estou aqui no Instagram com o outro Doug, estou no Twitter com Douglas_ARP. Então, dialogue comigo. A função do acadêmico é de estabelecer um diálogo público das várias possibilidades. Eu acho que nesse tempo pandêmico, o que a gente pode fazer é isso nas redes sociais. Então, o convite para que a gente continue esse diálogo nas outras plataformas. E obrigado mais uma vez, Nelson. O pessoal adorou aí. Um abraço para todo mundo e isso vai ficar gravado também para quem quiser, de repente, colher suas dicas também, seus livros e filmes e tudo mais que você falou aqui pra gente. Tudo de bom, tá, Douglas? Se cuida aí, abração. Bom home office aí. Obrigado, para você. Abraço para todos aí, pessoal da RDL. Abraço e beijo. Tchau, tchau.